Glória a Deus! Bom dia, mulher de atitude! Gente, o púlpito é alto mesmo, né? Bem que a irmã me falou, é o alto que você quer, ué. Eu achei que eu fosse alta, mas esse púlpito é bem alto. Não, tá bom, vai dar certo, né, gente? Vai dar certo. Eu estou feliz demais, Nina, porque Deus, Ele é bom, Ele é acolhedor, Ele sempre acolhe a gente. Você não veio na paleta para você me acolher, porque eu vim na sua paleta hoje. Eu olhei no Instagram de vocês e eu não vi a paleta, eu só vi do ano passado. Eu falei, acho que esse ano elas não vão ter paleta. Aí eu sentei ali, a Isa falou assim comigo, não, é que porque elas colocaram nos stories, pastora, você não viu os stories. Eu não vi, mas obrigada por me acolher. O Espírito não te deixou vir de rosa para eu não ser sozinha. A única está aqui de marrom. Gente, que alegria estar aqui com vocês. Nesse dia tão memorial do Mulheres de Atitude do MEA. Primeiro culto de mulheres, e eu sei que esse santo ajuntamento é um ajuntamento que o Senhor tem promovido em todas as cidades, nos estados, no Brasil. Eu tenho visto Deus levantar mulheres, ajuntar mulheres. E esse ajuntamento não é por acaso. Esse ajuntamento não é porque a gente quer um entretenimento. Esse ajuntamento é porque nós estamos com sede, nós estamos com fome. E nós estamos dizendo, eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos ser transformadas à sua imagem e semelhança, amém? Nós estamos aqui para nos parecermos mais com Jesus. E quando a gente se une nesse propósito, Ele vem e nos transforma. E essa manhã eu creio que será assim. Deus tem feito isso lá em Nova Iguaçu. Junto com meu marido eu pastoreio a Igreja Atitude Nova Iguaçu. E Deus tem feito realmente um ajuntamento poderoso entre nós mulheres, e eu sei que o MEA já começou a viver isso, e você está fazendo parte da história, amém? Você está fazendo parte da história, você vai lembrar desse dia, daqui a alguns anos, quando essa igreja já não couber mais aqui, quando o Senhor já estiver levando vocês para um espaço ainda maior, porque enquanto nós estamos aqui semeando, o Senhor está costurando a história, e no futuro, Deus já sabe onde será a nova casa aqui nesse bairro, e você vai lembrar, eu estive naquele primeiro culto de mulheres. Em 2026, eu estou fazendo parte de uma história poderosa que Deus está fazendo nessa cidade. Amém? Eu estou feliz hoje porque eu estou aqui com uma filha, Isabela. Faz assim, Isabela, para todas conhecerem. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da Isabela? A Isabela é uma fundadora também lá da nossa igreja. Pensa numa mulher que serve, ela serve, ela e a mãe dela, intercessora, abençoada. Isabela chega na igreja aos domingos, 7h da manhã, e sai cerca de 10 horas da noite. Nós temos 5 cultos de celebração, e Isabela e sua mãe servem, e quando eu acho que elas estão em casa, eu vejo, elas estão lá servindo. Se eu servir, minha filha, me constrange e me inspira. E que alegria tê-la com você, me acompanhando nessa missão. Deus te abençoe muito, viu? Tem alguma mulher que te inspira? Eu sou muito inspirada por mulheres que renunciam, que entregam a sua vida. Eu imagino que você conheça alguns e também seja inspirada por elas. Eu, junto com meu marido, como a Nina falou, o Senhor nos fez colecionar algumas histórias de milagres. Talvez se Deus tivesse me explicado, quando Ele me chamou, o que aconteceria com a minha vida, eu teria dito para Ele, Senhor, escolhe outra pessoa. Mas aprove o Senhor nos escolher, e no meio do caminho, como Ele nunca revela o meio do caminho, Ele só revela o destino. E lá atrás, quando eu tinha 18 anos de idade, o Senhor me chamou para o ministério pastoral. E eu achei que ia ser só flores.
Porque às vezes a gente tem uma visão romântica do chamado, não é isso? A gente acha que o Senhor chama a gente para algo e a gente vai viver, todas as coisas vão contribuir para que a gente não passe por nenhuma tribulação, nenhum vento. Mas é ao contrário. Quando Jesus fala assim com os seus discípulos, vamos para o outro lado. Eles entram no barco acreditando que a travessia ia ser segura e certa, sem nenhuma tempestade no caminho. Seguro era chegar no destino, era chegar do outro lado. Mas no meio do caminho haveria muitas tempestades. Mas lá no início, o Senhor não revelou para eles: vamos passar por algumas tempestades. Não, Ele disse: vamos para o outro lado. Então eu e meu marido, a gente passou por algumas tempestades e o Senhor, com a graça dEle, nos permitiu vencer, superar. Uma delas foi o enfrentamento de uma doença, do câncer. Nós enfrentamos um câncer. Quantas conhecem meu testemunho aqui? Algumas conhecem meu testemunho, testemunho do meu marido. Eu passei pelo câncer e foi um momento muito desafiador. Um câncer muito agressivo, depois de eu ter perdido minha mãe. Menos de um ano depois da perda da minha mãe, também para o câncer, eu recebi esse diagnóstico, e foi um vale muito difícil de enfrentar. E nós conseguimos, com a graça de Deus, vencer esse vale. E foi nesse tempo, creiam, acreditem, que a gente mais frutificou, que a gente mais cresceu, de maneira surpreendente. Tem coisas que são inexplicáveis na nossa vida. E meu marido escreveu um livro, falando sobre essa nossa história, compartilhando sobre esse vale, e esse livro está aqui em minhas mãos, Casamentos Fortes em Tempos Difíceis. Aqui somos nós fizemos essa capa juntos, nós fomos ali para Grumari, tiramos essa foto, e nesse dia, não chovia, mas as nuvens são essas mesmas, as nuvens eram muito densas, da maneira que a gente queria que fosse, retratar realmente nesse livro. Nós enfrentamos vales muito desafiadores e ele conta aqui como nós superamos. Como enfrentar desertos na vida e prosperar no meio deles, e triunfar no meio deles, e crescer no meio do vale. É isso que meu marido escreve nesse livro. Eu trouxe alguns exemplares, ali poucos. Se você quiser conhecer um pouquinho mais dessa história, eu tenho certeza que ela vai abençoar muito a sua vida, fortalecer o seu casamento e te ajudar a viver um tempo triunfante no meio do vale, te ajudar a prosseguir, prosperar, mesmo em dias desafiadores como nós vivemos. Eu tenho aqui também um outro livro, O Poder do Perdão. Ele já veio aqui contando um pouquinho da história dele. Algumas de vocês conhecem também. E esse livro, irmãs, tem sido um livro que tem alcançado o Rio de Janeiro e outras regiões do nosso Brasil. Tem sido realmente um livro profético que tem libertado tantas pessoas da maior escravidão, que é a escravidão da falta do perdão. Eu quero contar só uma história para vocês. Meu marido sempre contou no Vida Vitoriosa a história dele, de liberar perdão para um pai muito carrasco que tentou matar toda a família. O pai dele era cabo da polícia militar, e a maneira que ele tinha de lidar com pessoas era com crueldade. Era assim que ele lidava com os filhos, como com uma família de 14 irmãos sobreviveu a uma paternidade dessa. E é isso que ele conta nesse livro, O Poder do Perdão. Todos eles foram libertos e eles enfrentaram. E hoje, meu marido faz parte de uma família pastoral. Ele tem na família dele 4 irmãos que são pastores, e todos os outros estão na presença de Deus, prosperando, vivendo coisas extraordinárias. Você não precisa ser refém da sua história. Você não precisa ser refém do seu passado. Você não precisa ser refém dos seus traumas. E eu quero contar uma história de testemunho desse
livro que ele conta de pessoas que foram impactadas com esse testemunho. Uma delas é um homem que fazia parte de uma família, ele era o bastardo, fruto de uma relação extraconjugal. Quando seu pai morreu, os seus irmãos, que já o odiavam, não permitiu que ele fizesse parte da herança. Aquele homem, ele começou a colecionar sentimentos de rejeição, síndrome de orfandade, ausência de paternidade. E ele cultivava ódio no seu coração, porque ele não tinha culpa das escolhas de seus pais, e seus irmãos o rejeitaram. Uma vez ele foi convidado para ir a um Vida Vitoriosa, e ele ouviu a história do pastor Rubem. E ali o Senhor o libertou. O Senhor permitiu que ele liberasse perdão para os seus irmãos. Ele, que era um menino pobre, começou a prosperar, mas naquele Vida Vitoriosa, ele decidiu perdoar seus pais, seus irmãos e viver uma outra vida. Ele saiu daquele vida determinado a pedir perdão para os seus irmãos. Você sabe o que aconteceu? Ele saiu de lá, procurou todos os seus irmãos. Ele que tinha sido humilhado, rejeitado, ele que tinha sido excluído da herança, ele procurou os seus irmãos e pediu perdão aos seus irmãos pelo pecado dos seus pais. Meu Deus, ele pediu perdão pelo que o pai dele e a mãe dele produziu nos irmãos dele. E aquela família foi restaurada. Irmãs, esse é um dos inúmeros testemunhos poderosos que você vai encontrar nesse livro. O último que eu vou pregar, mas eu sentir de Deus de compartilhar isso com você. Uma irmã da nossa igreja, o pai dela e os irmãos não se falavam. Quando o pastor lançou esse livro, ela comprou esse livro, ela deu um livro para o pai, ela deu um livro para o irmão, ela deu um livro para a cunhada. A família estava completamente quebrada, já não se unia mais em aniversários, Natal, comemorações, onde a família normalmente se reúne. E ela fez isso individualmente, sem contar para eles que cada um estava ganhando. Depois de lerem o livro, o pai leu o livro, o irmão leu o livro e a cunhada leu o livro. Eles se perdoaram e aquela família que vivia quebrada foi restaurada. O que Deus tem feito através desse livro tem sido poderoso demais. Então hoje você vai poder lá levar esses 2 livros num preço promocional, se você decidir levar os 2 livros hoje. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar demais a sua vida. Abra comigo a palavra de Deus. Em Ruth, capítulo 1, nós vamos ler alguns versículos. Ruth, capítulo 1. A partir do versículo 1. Diz assim o texto da palavra de Deus: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a sua mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e ficaram lá. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha, com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha.
sem os 2 filhos e o seu marido. Versículo 16 agora. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. O tema da minha mensagem hoje é da sobrevivência ao extraordinário. Feche comigo os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós já te agradecemos por esse santo ajuntamento. Tantas mulheres chegaram aceitando o teu convite hoje de se reunir nessa casa para realmente começar o ano da melhor maneira. E tudo que eu te peço, Senhor, é que o Senhor tenha liberdade para falar. Falar de maneira coletiva, mas também falar de maneira individualizada. Deus, segundo cada necessidade que já é conhecida pelo Senhor. Que cada mulher aqui receba da tua parte aquilo que ela precisa para viver o ano extraordinário que o Senhor decidiu conceder a cada uma delas. E eu te peço que o Senhor me use para isso. Em nome de Jesus, amém. Eu quero começar essa mensagem lendo para vocês uma parábola contemporânea, que diz assim: ela acorda todos os dias no mesmo horário, não porque sonha, mas porque a vida exige. O despertador toca, ela levanta antes da vontade, antes da força, e às vezes antes da esperança. O corpo vai, o coração vai atrás. O caminho é sempre o mesmo, as tarefas também. As responsabilidades se repetem como um ciclo silencioso, que não faz barulho, mas cansa. Ela já orou mais empolgada, ela já teve mais expectativa, ela já acreditou que algo extraordinário aconteceria em breve, mas agora ela cansou de esperar. Ela só segue. Ela segue cuidando, ela segue trabalhando, ela segue sendo fiel, ela segue fazendo o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém percebe. Ela não está em pecado, ela não se afastou de Deus, mas sente que a vida ficou pequena demais para o que carrega no coração. Os dias se repetem, as responsabilidades também. Ela faz tudo certo, mas sente que nada de extraordinário acontece. Em silêncio ela pensa: será que Deus ainda está escrevendo algo para mim? Ou eu estou apenas sobrevivendo? Ela não parou de crer, mas ela parou de esperar algo diferente. E talvez esse seja o ponto mais perigoso da fé. Quando a gente não desiste de Deus, mas a gente desiste de esperar o extraordinário de Deus. Eu quero te perguntar: essa mulher é você? Mas um dia, essa mulher sai de casa como ela sempre saiu, nada mudou por fora, o caminho é o mesmo, a rotina é a mesma,
As responsabilidades são as mesmas, mas algo muito sutilmente muda por dentro. Ela não recebe um sinal do céu, ela não ouve uma voz audível, ela apenas decide: eu vou continuar, mas eu não vou continuar do mesmo jeito. Ela não pode mudar tudo, ela não pode mudar como anda, mas ela pode mudar da maneira que ela decide reagir, responder, trabalhar. Ela pode mudar como serve, ela pode mudar como trabalha, ela pode mudar como carrega a sua própria história. Ela não sabe, mas aquele dia o céu começou a se mover, não porque o caminho mudou, mas porque ela mudou no caminho. Quem é essa mulher? Essa mulher, minhas irmãs, é Ruth. Mas hoje eu quero declarar que essa mulher também será você. Essa mulher também será você após esse culto de hoje. Uma mulher que não pode mudar o seu passado, que não pode mudar a sua história, que não pode mudar o seu cenário atual, mas pode mudar a maneira que age nele, a maneira que responde a ele, a maneira que vive nele, a maneira que se comporta nele. E é sobre isso que o Senhor vai falar conosco, amém? Você recebe essa palavra? Então levante uma de suas mãos e diga: eu serei essa mulher. Mais forte: eu serei essa mulher. E eu declaro que você será essa mulher, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor. Você será essa mulher. Foi por isso que Deus te trouxe aqui nessa manhã. Irmãs, a história de Ruth, ela começa exatamente aí. A história de Ruth, ela não começa de maneira extraordinária, ela não começa no altar, ela não começa com algo sobrenatural acontecendo, não. A história de Ruth começa com duas mulheres tentando sobreviver ao seu duro cotidiano, tentando sobreviver às suas perdas, tentando sobreviver às suas dores. Duas mulheres tentando sobreviver. Essa é a maneira que o livro de Ruth começa. Esse livro começa sem promessas audíveis, ele começa sem nenhum tipo de explicação clara, ele começa sem um mapa de futuro. Ai, meu Deus, como seria bom ter um mapa do futuro. Quem gostaria? Senhor, entrega nas minhas mãos um mapa. Entrega nas minhas mãos, eu quero saber quais são os caminhos e o que vai acontecer na jornada. Mas não, o Senhor não nos dá um mapa em nossas mãos. Ruth não acorda pensando: hoje eu vou entrar na história da redenção. Hoje Deus vai fazer algo extraordinário. Não, ela acorda querendo sobreviver. Ela acorda querendo lutar pelo pão de cada dia. Ela acorda querendo vencer o luto. Ela acorda querendo trazer provisão para a sua casa. E sabe, essa verdade confronta a nossa própria vida. Porque talvez o que esteja faltando na nossa vida não é o extraordinário. Talvez o extraordinário esteja escondido na forma como eu e você decidiu viver o ordinário. Como você tem vivido a sua vida ordinária, mulher? Hoje Deus não nos chama para fazer coisas espetaculares,
sobrenaturais, não. Hoje Deus nos chama para olhar diferente aquilo que nós já fazemos. Hoje Deus nos chama para olhar para a nossa vida cotidiana de maneira diferente, para ter um olhar, para ter as lentes de Deus no cenário que a gente vive hoje, ainda que ele seja o cenário mais adverso que estejamos enfrentando. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, decisões pequenas mudam destinos. Escolhas pequenas mudam histórias. E é isso que a gente vê acontecer nesse livro, uma fidelidade comum, construindo uma história em comum, mulheres aparentemente comuns, entrando na rota do extraordinário, e é isso que Deus te trouxe aqui para te dizer: eu quero te tirar da rota do comum e te colocar na rota do extraordinário a partir de hoje. É isso que eu quero fazer na sua vida, como eu fiz na vida de Ruth, na vida de Noemi. Nos dias que essa família viveu, eram dias de juízes, eram juízes que governavam, havia fome na terra, havia uma crise, e um homem de Belém de Judá foi viver por algum tempo na terra de Moabe, diz o versículo 1, levando seus 2 filhos. Pensa, um homem que vê um cenário como esse, um pai de família, quando está diante de uma crise, a primeira coisa que ele quer fazer é o quê? Fugir da crise. Porque quando a gente está diante de uma crise, a primeira coisa que a gente busca é fugir dela. E era isso que esse homem queria? Era algo ilegítimo? Não, talvez seria algo que qualquer uma de nós faríamos também, se tivéssemos o poder da escolha. E foi isso que esse homem decidiu fazer. Ele decidiu pegar sua esposa, seus 2 filhos e ir em direção a Moabe. Mas sabe, olhando essa história, o que eu aprendo não é que a gente não tenha direito de fazer escolhas. O problema não foi apenas ele ter fugido da crise, o problema foi ele ter fugido da crise sem uma direção de Deus. O problema foi ele não ter uma palavra de Deus. O problema foi ele decidir fazer algo sem perguntar a Deus se respaldava aquilo que ele estava desejando fazer. E ele sai da terra da bênção, que está na crise. Belém é uma terra da bênção, mas passava por períodos de fome, e ele sai daquela terra e vai para uma terra que é uma terra idólatra, é uma terra que tem outros deuses, é uma terra que não vive os princípios do povo de Deus, é uma terra que não aceita e não vive aquilo que o Israel de Deus vivia. E lá ele morre, e os 2 filhos da Noemi também morre. E uma mulher naquela época, irmãs, que perdia o marido, ela não simplesmente ficava viúva, ela ficava desamparada, porque toda a provisão, todo o recurso vinha dele. Era um cenário de desamparo. Agora pense em Noemi. Noemi está numa cidade que não é a dela, com um povo que não é a dela, que servia um Deus que não é o dela, e agora perde os seus 2 filhos. E tudo que ela tem são 2 noras. Naquele cenário de desamparo total, ela ouve falar, 10 anos depois que ela está vivendo naquela terra. A Bíblia não diz que Noemi se desviou lá. Ela se manteve crendo, mas perdeu a expectativa do extraordinário. Perdeu a esperança de viver algo diferente. É ou não é assim que a gente vive por muitas vezes? A gente vive fiel a Deus até, mas a gente não vive aguardando nada diferente acontecer na nossa vida, nada de extraordinário acontecer. E era assim que Noemi estava. Mas lá ela ouve que agora Belém passa por um momento de provisão. Deus agora está abençoando, a crise em Belém acabou, e ela decide voltar. Ela decide voltar para Belém.
ela decide agora, carregando nas costas 3 mortes, carregando 3 lutos e sem nenhuma explicação, ela vai viver a realidade das suas perdas, a realidade da sua dor. Esse é o caminho da Noemi, sabe por quê? Porque o tempo não para, irmãs. A vida continua, mesmo quando a gente sofre crises e dores. Há momento que a sensação que a gente tem é que a nossa vida parou, a vida de todo mundo está andando e a nossa está parada, porque a gente está vivendo um cenário de dor. Era essa sensação que Noemi teve. Mas sabe, é justamente nesse caminho, não no caminho do altar, mas no caminho do retorno para a bênção, que a sua nora Ruth toma uma decisão que vai mudar todo o cenário. E a decisão que Ruth toma, está escrito lá no versículo 16. Não insista comigo que te deixe. Eu não te abandonarei. Onde você for, irei. Onde você ficar, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Uma mulher cansada, uma mulher com dores legítimas, faz uma decisão que muda a história. Sabe, irmãs, o extraordinário da vida de Ruth não começa quando ela chega em Belém. O extraordinário da vida de Ruth começa quando ela toma uma decisão importante, que vai mudar todo o destino dela e da descendência dela. Porque antes de Deus mudar o nosso cenário, Deus vai mudar aqui, as nossas crenças. Deus vai mudar a nossa mente. Antes de entrar no campo, ela saiu de Moabe, e Moabe saiu de dentro dela. Por isso hoje nós vamos precisar responder, e eu quero responder com você o que uma mulher comum pode fazer para entrar na rota do agir extraordinário de Deus, como Ruth entrou. O que uma mulher comum pode fazer para entrar na rota do extraordinário de Deus, como Ruth entrou? Em primeiro lugar, pare de ser governada por crenças que limitam o seu futuro. Ruth disse: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth, ela decidiu não acompanhar Noemi por carência. Ela decidiu não acompanhar Noemi porque ela não tinha alternativa. Não, ela decidiu romper definitivamente com um sistema de crenças que a governava. Porque Moabe tinha seus deuses. E ela decidiu romper com os deuses. Moabe tinha a sua cultura, que era uma cultura contrária à cultura de Deus, e ela decidiu romper com a cultura. Moabe tinha a sua lógica de segurança. Ela decidiu romper com essa lógica. Sabe o que Ruth está declarando quando ela diz para Noemi: o teu Deus será o meu Deus? Ruth está dizendo assim: olha, hoje a minha vida está mudando de governo. Hoje a minha vida está mudando de governo. Quem governa a minha vida mais não serão os deuses de Moabes. Quem governa a minha vida não será mais as minhas dores. Quem governa a minha vida não será mais as minhas emoções. Eu estou hoje decidida a mudar de governo. É isso que Ruth faz. Essa é a decisão que faz com que uma mulher comum comece a entrar na rota do extraordinário. Isso é conversão, irmãs. Isso não é emoção, não. Definitivamente, Ruth se converte ao Deus de Noemi. Porque mudança não é emoção. Eu estou num culto,
Eu ouço uma palavra abençoada, uma palavra de bênção, de prosperidade, e o pastor pergunta se eu quero esse Deus. Quem é que é louca de dizer que não quer um Deus que abençoa, que salva, que prospera, que realiza milagre? Quem não vai querer um Deus como esse? E no final a gente diz, eu quero. E talvez essa decisão não seja uma conversão genuína ainda, seja apenas uma decisão de desejar um Deus que cumpre promessas e realiza milagres, mas essa não foi a decisão de Ruth. Ruth decidiu mudar de governo, ela decidiu mudar a fonte da sua confiança. Ela está dizendo agora, não vai me governar mais as minhas dores, não vão me governar mais as minhas perdas, não vão me governar mais a cultura de Moabe, não vai me governar mais o Deus de Moabe. Agora eu tenho um novo governo e a minha confiança está nele. Ruth decide mudar. Ela decide mudar a fonte de confiança dela. E sabe o que eu penso aqui? Hoje nós estamos inseridas numa cultura que não tem os mesmos deuses de Moabe, mas os deuses da nossa cultura que não tem altar, eles têm muitos argumentos. Talvez o Deus da nossa cultura hoje seja exatamente isso, os nossos argumentos. Quais são os argumentos que você usa para permanecer debaixo dos mesmos governos? O governo da sua dor e o governo das suas emoções. Ah, porque eu sou assim. Quem quiser que me aceite do jeito que eu sou. Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Quem me ame, que me ame do jeito que eu sou. Às vezes, o nosso Deus é o nosso argumento. E a gente diz para o outro assim, esse é meu temperamento. Quantas vezes eu já ouvi uma mulher dizer, esse é meu temperamento, que me aceite, eu sou colérica, eu falo desse jeito, eu sou muito verdadeira. As pessoas não me aceitam porque elas não gostam de ouvir a verdade. Deixa eu falar uma coisa para você, verdade sem amor é falta de educação. Você tem muitas maneiras de dizer a verdade. Se você é muito direta e se orgulha por isso, eu sou direta, sou direta, falo a verdade, as pessoas que não gostam de me ouvir. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa, está faltando fruto do Espírito aí. Porque se a sua verdade fere, isso deixou de ser verdade, isso agora é falta de sensibilidade. Nós temos muitas maneiras de dizer a verdade. Que me ame assim, do jeito que eu sou, um argumento. Uma crença que te impede de romper e de entrar na rota do teu extraordinário. Ah não, porque eu sou muito tímida, eu sou fleumática, eu não aguento quando me pressiona muito, eu não quero nem ser vista, eu não gosto de entrar em confronto, eu não gosto de entrar em discussão. Ei, para de dar o argumento da passividade. Deus está te chamando para você se posicionar. E posicionamento é diferente de passividade. Não use o argumento do teu temperamento para se posicionar num lugar distante daquilo que Deus tem para você. Essa crença precisa ser rompida hoje. Você precisa romper com essa crença que te faz explicar a vida comum que você leva. O que o Senhor está dizendo para a gente é que a gente precisa olhar agora, olhar para o nosso temperamento, olhar para aquilo que a gente é. Isso é autoconhecimento. Você precisa saber quem você é. Você conhece seu temperamento? Conhece? Quem conhece seu temperamento aqui? Isso. Mas o temperamento é ponto de partida e não ponto de chegada, irmãs. O seu temperamento não é quem você é.
O seu temperamento é aquilo que você sabe sobre você, para que você seja transformada naquilo que Deus é. O seu temperamento é um ponto de partida e não um ponto de chegada. Temperamento explica comportamento, mas não justifica a ausência do fruto do Espírito na tua vida. Não usa o teu temperamento para justificar a sua passividade, a sua falta de sensibilidade espiritual. Não, nós todas estamos agora, irmãs, sendo transformadas à imagem de Deus. O Espírito Santo não vem para se adaptar ao nosso temperamento, ele vem para nos transformar à imagem de Cristo. Se o teu temperamento te distancia de quem Cristo é porque tem alguma área que ainda não foi rendida na tua vida e precisa ser rendida. Tem áreas de rendição. Eu conheço o meu comportamento, ou o meu temperamento, e eu fiquei um pouco chocada com ele. E eu percebi que muitas coisas que eram inerentes à minha personalidade já não havia mais em mim. E eu falei assim, mas como eu sou uma fleumática e eu consigo me posicionar hoje? Aí eu fui rever a minha história. Lá na minha infância, minhas colegas me humilhavam e eu não dizia nada. Eu era tímida, eu não gostava de ser observada, porque numa sala de aula, a primeira vez que eu fui levantar a mão para tirar uma dúvida, a professora disse, ei menina, fica quieta. E eu nunca mais consegui me posicionar. Eu ia para casa com dúvida, mas eu não conseguia tirar as minhas dúvidas. E eu colecionei essa história de passividade, de timidez, de recolhimento por muitos anos na minha vida. Até que um dia, dentro do meu quarto, eu disse para o Senhor, como o Senhor vai me usar? Se eu não gosto de ser ouvida, se eu me preocupo com aquilo que as pessoas vão pensar a meu respeito, se eu não gosto de ser observada e o Senhor me chama para o ministério pastoral, como? Naquele dia, eu lembro do Espírito dizendo para mim, isso tudo é quem você é, mas o que eu estou te chamando para ser, é aquilo que eu vou tornar você, a minha imagem e semelhança, isso é quem eu serei em você. Ei, irmãs, nós estamos vivendo num sistema de crença que faz a gente se apoiar em quem a gente era. E hoje o Espírito Santo está dizendo para mim, para você, eu estou querendo que você se veja como eu te tornei, a minha imagem transformada, a minha semelhança. O seu temperamento é para você saber quem você era e agora você está sendo transformada. Eu sou posicionada hoje porque eu sei quem eu era. Hoje eu olho para trás, eu era passiva, eu era tímida, eu era insegura, mas hoje o Espírito foi derramado sobre a minha vida, me trazendo segurança, firmeza, posicionamento. Quem eu era não me governa mais, quem me governa é o Espírito Santo. Eu vim aqui falar para mulheres que estão sendo governadas pelo seu temperamento, pelas suas crenças, por um sistema que impede você de acessar o lugar que Deus tem para você, mas nessa manhã Deus está te dizendo que hoje Ele está te chamando para mudar o seu sistema de crenças, mudança de governo. Foi isso que Ruth fez. Ao dizer para Noemi, o teu Deus vai ser o meu Deus, eu estou rendendo todas as áreas da minha vida, eu estou agora mudando meu sistema de crenças, eu estou agora mudando de governo. Deus não está pedindo que você mude tudo, minha irmã. Ele está pedindo que você pare de obedecer crenças que não cabem mais no seu próximo nível.
Quais são as crenças que você precisa romper com elas hoje? Quais são as crenças que você precisa romper com ela, que está impedindo você de acessar o extraordinário? Eu queria que numa atitude de fé, mas de muita consciência, você levantasse a sua mão e dissesse assim: hoje, com mais força, hoje, eu estou rompendo com crenças que me governavam. Hoje, o meu Deus me transforma em como Ele é. Em nome de Jesus. Você não precisa entender tudo. Você só precisa trocar de governo. E é o que você está fazendo hoje. Amém? Como uma mulher comum pode fazer para entrar na rota do agir extraordinário de Deus, como Ruth entrou. Não transformando sua dor em identidade. Não transforme sua dor naquilo que você é. O versículo 20 a 22 diz: não me chamem mais Noemi, me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Escute aqui o que eu vou dizer para você. Quando a gente está vivendo num cenário adverso, num cenário de perda, a gente perde a capacidade de discernimento. A gente distorce a realidade. As nossas lentes mudam. E agora essa mulher que não se desviou numa terra idólatra, continuou fiel, mas não tinha mais crença. Ela diz: Deus me deixou amarga, porque eu perdi aquilo que mais amava. Quem que decidiu sair da terra da bênção? Ela e o marido dela. A escolha foi dela, mas a consequência da escolha dela, ela não suportou e imputou a culpa em quem? Em Deus. Muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós fazemos as nossas escolhas sem Deus, depois responsabilizamos Deus pelas nossas pela consequência das nossas escolhas. Ruth está dizendo isso num momento que o cenário é muito desafiador para ela, ela não consegue discernir. E é verdade, ela sofreu muitas perdas, perdeu o marido, os filhos, perdeu o futuro. Só que agora, a dor da Ruth virou o rótulo dela, o nome dela. Noemi significa agradável, mas agora ela está dizendo: não me chame mais dessa mulher doce, agradável, me chame de uma mulher amarga. Ei, o que a vida faz com a gente. Às vezes a vida torna a gente alguém que a gente não é. Torna a gente amargo. Torna a gente duro, insensível. A vida torna a gente em alguém que a gente não foi feita para ser. Quando Noemi está dizendo: olha, não me chame mais de agradável, me chame de amarga. Essa minha identidade agora é como se ela estivesse dizendo assim: não me reconheçam mais pelo que Deus me chamou, me reconheçam agora pelo que a vida me fez. Tem muita mulher que está vivendo dessa maneira, está dizendo por aí: não me reconheçam mais como Deus me fez para ser, como Deus me chamou, me reconheçam como a vida me fez ser. Hoje Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer que seu nome, sua identidade não é o que a vida te tornou, continua sendo aquilo que Ele te chamou desde o princípio. Ele te chamou pelo teu nome, Ele te chamou de filha. Você é amada e por um alto preço você foi comprada. Você continua sendo filha. E sua identidade nunca vai mudar. Por isso, não se chame daquilo que a vida te tornou. Ai, hoje eu sou uma mulher. Eu sou assim porque eu fui traída. Por isso eu não tenho mais alegria.
Eu sou assim. Eu sou assim porque a vida me tornou assim. Eu sou assim porque eu não confio mais em homem nenhum, depois de tudo que aquele homem me fez. Eu sou assim porque a minha mãe me abandonou. Me chamem de abandonada. Me chamem de rejeitada. Me chamem de abusada. Eu sou assim desde que aquele homem tocou em mim indevidamente. Me chamem de insegura. Eu nunca mais consegui ser segura. Eu nunca mais consegui governar aquilo que está dentro de mim. A nossa dor, ela pode até explicar os nossos comportamentos, mas elas não podem justificar. Elas não podem justificar a nossa ausência de governo de Deus. Quando a dor vira identidade, ela define limites que te impedem de crescer, que te impedem de avançar, que te impedem de viver o sobrenatural, que te bloqueia viver aquilo que Deus te chamou para viver. O problema não é o que aconteceu com você. O problema é o que você está permitindo que isso continue decidindo por você. A sua dor continua decidindo por você. O que te aconteceu lá no passado continua decidindo por você. Você continua dizendo que você não pode ser alguém usado por Deus, porque lá no passado alguém disse para você que você não prestava, que você era um peso, que você era insignificante. Alguém disse lá no teu passado que você era culpado, porque seu pai e sua mãe se separaram. Alguém te disse lá no passado que você era culpado por uma tragédia na família, e até hoje você não consegue mais viver o extraordinário, porque você carrega uma culpa que não é sua. Foi isso que Noemi fez. Agora, sabe o que me causa estranheza? É que Noemi perdeu o marido, perdeu os filhos, mas Ruth não estava em situação muito diferente da dela. Ruth também perdeu seu filho, também estava desamparada, mas Ruth, ela não diz o que Noemi diz. Ela olha de maneira diferente. A lente que ela usa para enxergar o cenário que ela vive é diferente de Noemi. Ela podia ter dito: eu não espero mais nada da vida. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que eu vi acontecer com você, e depois de tudo que aconteceu comigo, eu não espero mais nada. Mas não é isso. Ruth continua andando. Ela continua trabalhando, ela continua se posicionando. Ela sente a dor, mas ela não faz da dor a voz principal de governo na vida dela. Ela olha diferente. Ela decide não viver governado pela dor. Ei, tem mulher que chegou aqui dizendo a mesma coisa que talvez Noemi diga. Tem mulher que chegou aqui dizendo: eu não espero mais nada da vida. Eu não espero mais nada na minha história. Deus me trouxe aqui nessa manhã para lembrar a você que Deus continua escrevendo a sua história. Deus continua escrevendo a sua história apesar das suas dores. Deus tem algo extraordinário para realizar na tua vida, e nessa manhã Ele vai te colocar na rota do extraordinário. Você pode chorar, minhas irmãs. Você pode atravessar o luto. Você pode viver até algumas perdas. Mas você não pode permitir que essas dores e perdas definam quem você é e para onde você vai. Deus está escrevendo a sua história. Quando eu perdi minha mãe aos 54 anos de idade para o câncer,
Um ano depois eu descobri que estava com câncer. 2, um em cada mama. Perdi as 2 mamas e perdi toda a feminilidade num tratamento devastador, que roubou de mim tudo que eu considerava importante. Minha autoestima, minha feminilidade, minha capacidade de me enxergar bela. Eu acreditei que Deus tinha roubado de mim as coisas mais importantes da minha vida. Minha mãe era minha melhor amiga e era para mim impossível imaginar a minha vida sem ela. Quando tudo isso me aconteceu, eu disse o que Noemi disse. E acreditei, Deus não tem mais nada na minha vida. Até que um dia, vivendo comum, Deus entra na minha rota. E Ele me diz: filha, não é o fim. Não é o fim da tua história. Você não vai morrer. Tenha bom ânimo. Os teus frutos não vão cessar. Até um dia que eu consegui olhar para o meu futuro, porque Deus está no futuro, amém, irmãs? Eu não estou. Eu estava naquele cenário de dor, ilógico para mim, injusto para mim. Mas Deus, que já não estava mais nesse cenário, Deus já estava aqui, Deus já estava vendo isso aqui que a gente está vivendo. Deus estava dizendo: eu estou costurando a tua história, eu estou escrevendo a tua história. Ei, levanta desse lugar aí, tenha bom ânimo, anda, muda o teu sistema de crenças, muda a tua identidade. Você não é a sua dor. Você não é o que está te destruindo hoje. Eu estou tornando você a mulher que eu preciso usar. Ei, para você que chegou aqui nessa manhã dizendo: Deus não tem mais nada para mim. Deus está dizendo para você: o que eu tenho na tua história, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem as coisas que eu tenho preparado para você. Isso não fala só da eternidade, isso fala daquilo que Deus quer fazer no presente tempo, na tua história. Deus está chamando mulheres hoje para se levantar do luto, para se levantar das perdas, para se levantar dos abusos que sofreu na história e para dizer: isso não me governa mais, é Deus que governa a minha vida. Em último lugar, o que fazer para entrar na rota do agir extraordinário de Deus, como a Ruth entrou? Haja no comum de maneira incomum. Rompa com as tuas crenças que te limitavam, que justificavam quem você é. Rompa com os rótulos que determinavam a tua identidade e impediam você de ser chamada por aquilo que Deus te chama. E passe a viver a vida ordinária de maneira incomum, de maneira diferente. Passa a ter um olhar diferente para a tua história. Passa a se enxergar no cenário de dor, mas acreditar, tem algo que está sendo gerado no meio dessa dor. A palavra diz que Ruth e Noemi chegam. Elas chegam em Belém no tempo da colheita. Elas não têm nada, irmãs. Elas não têm esperança. Elas não tiveram uma promessa. Elas não receberam uma segurança de que chegariam ali e teriam que comer. Elas simplesmente têm o comum. Ruth decide ir para o campo agora porque ela precisava comer, ela precisava levar sustento, ela não tinha o que fazer. Elas chegaram de mãos vazias lá, e Ruth chega no campo e ela começa a colher da onde os colhedores colhiam? Não, porque ela não podia. Ela começa a colher daquilo que sobrava. Ela começou a colher daquilo que catava no chão. Humilhação, injustiça, vergonha. Talvez seria exatamente isso que nós sentiríamos: vergonha, humilhação, injustiça. Mas Ruth começa a fazer no comum algo incomum.
O comum seria Ruth começar a pegar aquelas espigas, com a cara fechada, com a cara feia. Ela começar a murmurar: Senhor, eu já saí da minha terra, eu já deixei o meu povo, o que o Senhor quer mais de mim? Comum seria Ruth reclamar, comum seria Ruth culpar Deus, mas Ruth está ali, ela está pegando aquelas espigas, e ela está dizendo: obrigada, Senhor, que tem espiga para eu pegar. Ai, que bom que tem espigas aqui, que eu vou poder levar para a minha provisão. Ruth começa a fazer o que ninguém faria. Ruth começa a se mover de maneira incomum no ordinário. O que Deus está te chamando para fazer é justamente isso. É começar a agir de maneira incomum. E o que seria, pastora? O que seria o campo para mim hoje? O campo para você hoje, minha irmã, é a tua casa. O campo para você hoje é o teu trabalho. O campo para você hoje é a tua igreja. O campo para você hoje é o teu ministério. O campo para você hoje é a tua rotina exaustiva. O campo para você hoje é essa estação que você está vivendo, sem aplausos. Começa a fazer o incomum no teu campo. Foi isso que Ruth fez. Ela não trabalhou com o rosto abatido, ela não endureceu o coração, ela acreditava que o Deus da Noemi estava vendo e provendo todas as coisas para ela. Ah, irmãs, o perigo não está em parar de fazer algo, o perigo está da gente fazer algo desalinhado com o coração de Deus. Ruth estava ali, colhendo aquelas espigas, agradecendo, se movendo. Ela estava ali acreditando que Deus estava costurando uma história. Ela tinha garantia? Não. Isso é fé, isso é conversão, isso é mente, é olhar, é ação, é comportamento da nascida de novo, de quem se converteu, de quem agora vive com o Senhor. Ela faz o que ninguém faz, ela serve com dignidade, ela trabalha com excelência, ela permanece fiel, ela honra os processos, mesmo quando ninguém prometeu nada a ela. Quando ninguém te prometer nada, na tua igreja, continue servindo com excelência, com alegria. Quando ninguém te prometer nenhuma promoção no teu trabalho, continue fazendo, ainda que o seu salário não seja a recompensa que você ache justa para você. Faça com excelência, faça com alegria, porque Deus está te assistindo, e aquele que anda no bastidor da nossa história está costurando o cenário para que todas as coisas aconteçam na tua vida. Capítulo 2, o versículo 3 diz: por acaso, Ruth entrou justamente na parte do campo que pertencia a Boaz. É por acaso? Existe coincidência na vida da filha de Deus? Não, na tua vida não existe coincidência, existe providência divina. Por acaso você vai entrar no lugar, por acaso você vai estar justamente na hora que alguém que vai conectar com você, com o seu destino profético, vai ouvir você falando algo. Por acaso você vai entrar no cenário do extraordinário, por acaso. Quando você estiver sendo fiel, excelente, servindo, fazendo o incomum no ordinário. É por acaso, porque quando o ordinário está consagrado, se torna um ambiente ideal para o extraordinário acontecer. Consagre teu ordinário, não despreze o ordinário da tua vida. Deus não visita apenas grandes decisões, Ele visita posturas fiéis, repetidas todos os dias. O campo pode ser comum, a tua casa pode ser comum, teu trabalho pode ser comum, mas o céu responde à fidelidade. Não espere, irmãs,
o extraordinário para mudar a sua postura. Muda a sua postura. E o extraordinário vai encontrar você como encontrou Ruth. Muda a sua postura no ordinário. Muda a sua postura dentro da tua casa, com teus filhos. Teu marido, ele não merece, teu marido não merece, talvez teu filho te desobedeça. Muda a sua postura, porque o extraordinário encontra quem está agindo de maneira incomum no ordinário. Eu quero concluir essa mensagem dizendo: algo foi mudado dentro da Ruth, quando ela rompeu com as crenças, quando ela se recusou a ser definida pela dor, quando ela decidiu viver o ordinário de maneira incomum. O extraordinário encontrou Ruth no caminho. E eu quero declarar que o extraordinário vai encontrar você no caminho. Deus não desistiu de você. Deus não está olhando para você e dizendo que não quer você no cenário do extraordinário. Ao contrário, Ele está te dizendo hoje: muda de governo. Muda de governo. Ele está dizendo para você hoje: eu tenho um propósito para a sua vida. O extraordinário vai encontrar você quando você estiver agindo de maneira incomum na sua vida diária, cotidiana, simples, mas extraordinário. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Talvez você tenha chegado aqui se sentindo como Ruth, no capítulo 1, tentando sobreviver. Mas o Espírito Santo hoje está dizendo para você: se você mudar quem governa as suas crenças, se você parar de viver a partir da sua dor, se você consagrar o seu ordinário, o resto vai te encontrar, porque eu mesmo farei com que o extraordinário encontre você. Você vai ser encontrada pelo extraordinário na sua vida. Você vai ser encontrada pelo extraordinário na sua vida. De uma mulher desamparada, de uma mulher rejeitada, de uma mulher abusada, de uma mulher sobrevivente, ao extraordinário. É isso que vão ver em você. Isso não acontece de um dia para o outro, minha irmã. Isso não é um salto, não, ao contrário, é um caminho. E esse caminho começa dentro de você. Hoje o Senhor está dizendo para você: comece a romper com aquilo que te impede de ir além. Comece a romper com aquilo que te impede de encontrar-se com o extraordinário. Hoje Deus não está pedindo pressa a você. Ele está pedindo a você entrega. Ele está pedindo a você fidelidade. Ele está pedindo a você o governo da sua vida. O extraordinário não vai ser um evento na tua história. Vai ser um modo, uma maneira de você viver. Uma maneira de você se mover nele.